Eu vou cortar essa parte, mas vamos mudar de assunto que a Gabriela já me estressou. Bom dia. Bom dia, muito bom. Boa noite. Eu percebi que a gente não se apresentou nos últimos 3 episódios, então, se esse é o seu primeiro episódio, muito bem-vindo. Esse é o Longe de Mim, eu sou a Ana, apresentadora. Essa pessoa que acabou de me estressar é a Gabriela, minha irmã. Nossa, mas ela me estressou. Tudo bem? Falando desse assunto, que vocês não vão saber o que era porque ela me obrigou a cortar, mas já vou até introduzir o tópico dessa semana. O tópico dessa semana chama Amigo da Onça. O que casou muito bem com o que a Gabriela acabou de me contar que eu fui obrigada a cortar, mas tá tudo certo. O episódio dessa semana, nem faz essa cara, chama-se Amigo da Onça. Ou seja, aquelas amizades tóxicas, aquela pessoa que talvez você tenha cortado a sua vida, aquela coisinha assim meio... não tá legal. E eu trouxe esse negócio antes de saber o que a Gabriela tava arrumando. Não foi nem pra ser indireta, mas casou perfeitamente. Volta pro meio da câmera. Tá ótimo, então. Como você está, Gabriela? Eu tô ótima. Você que se estressou aí Eu estressei mesmo. Estressei mesmo. sozinha. Tá ótimo, então. Vai começar? Eu vou começar? Quem vai começar? Geralmente você começa, né? Então tá bom. Eu trouxe 3 histórias, só que uma é muito grande, então eu vou deixar pra ler por último. Então, as 2 primeiras a gente tem 2 opções. Eu sou babaca por me mudar e deixar a minha amiga sem teto depois de ignorar seus pedidos de ajuda. Ou eu sou babaca por dizer não ao meu amigo pela arte que ele me deu. Eu acho que você já leu esse da arte, não? Não. Que o cara não queria pendurar a arte. Não, porque esses 2 acabaram de ser postados, tem menos de um dia os 2. Tá, então vê a arte. Sério? Tá bom. Uai, eu só fiquei chocada. Você perguntou pra. Não, eu acho. Eu sou babaca por dizer não ao meu amigo pela arte que ele me deu? Então, cerca de 10 meses atrás, meu amigo me deu 3 pequenas obras de arte que ele achou muito feias e odiou. Eu as adoro e acho muito bonitas, então as tenho na minha sala de estar. Redecorei minha sala e reorganizei tudo para poder colocar essas pinturas em um lugar bem específico. Um dia, eles vieram aqui e um dos meus amigos, que ele ainda não conhecia, também veio. Meu outro amigo, que não me deu a obra de arte, procurou as obras no Google Lens, porque também gostou delas e queria comprar algumas para si. Esse amigo descobriu que a obra de arte que me deram valia $1.000 cada. Nu. E eu disse, nossa, que preço absurdo. Então, o amigo que me deu as obras de arte me disse que eu precisava devolvê-las a ele. E ele começou a tirá-las da parede. E eu disse, o que foi? Essa história é brasileira ou americana? Porque você Americana. falou. Ah, tá, ok. Meio óbvio, né? Eu falei americana. Não, é porque você falou, ui, é muito dinheiro. Aí eu pensei, ok, se fosse. $1.000 é muito dinheiro em qualquer lugar, minha filha. Até nos Estados Unidos, $1.000 é muito dinheiro. Sei lá. É dinheiro, é muito dinheiro em qualquer lugar. Vai. Esse amigo descobriu que a obra de arte que me deram valia $1.000 cada. E eu disse, nossa, que preço absurdo. Então, o amigo que me deu as obras de arte me disse que eu precisava devolvê-las a ele. Ele começou a tirá-las da parede. E eu disse, de jeito nenhum, você me deu essas obras. Ele começou a gritar comigo porque eu não queria devolvê-las. E ele disse que era melhor eu pagar $3.000 por todas elas. E eu recusei, porque você me deu de presente há quase um ano. Então ele me disse que ia chamar a polícia e foi embora, porque eu e meu outro amigo o expulsamos. Será que eu sou babaca por ficar com elas? Que isso, véi? Acabou a história? Aham. Que Eu isso? queria ler a outra, você que quisesse. Nossa. Não, gritou, perdeu a razão, véi. Cara bosta. Eu acho que você perdeu a razão no começo. Quem mandou você não procurar? Sim, no começo. Não, a questão não é nem procurar, véi. Você deu, tá dado. O presente não tem. Não tem mola, não. Que é isso? Mas sei lá, gritou, exigiu pagamento, credo. Isso não é amigo, não. O tema é Amigo da Onça. A Pois é. Gabriela. Isso não é amigo, não. Mas assim,
Eu, por um lado, consigo entender ele ter ficado chateado, porque ele deu a obra achando que não valia nada. Ana, mas ele deu. Foda-se que ele não achou que não valia nada. Ué. Gente, só pra avisar pra vocês, a Gabriela está sem paciência hoje, ela vai ter zero opiniões, porque quando ela tá sem paciência, ela não comenta, ela simplesmente vai falar, não gostei, e vai ficar quieta, ela não vai falar nada. Gente, eu tô dando opinião, falei que é uma merda e que ele não tem direito nenhum sobre o quadro. Ele deu, pronto. Ele não tá certo, não. Por mais que ele não sabia que valia muito. Deu, tá dado. Presente não tem mola, não. Eu, hein? Você faz uma coisa, sei lá. Eu compro um trem pra você. Aí, anos depois, eu compro esse trem. Na verdade, comprei pra mim. Uma bolsa. Nunca gostei dessa bolsa. Dou pra você. Anos depois eu descubro que a loja que fabricou a bolsa virou super valiosa e sei lá mais o quê. Aí eu falo, Ana, me dá a bolsa aí, tô precisando de dinheiro. Porra nenhuma, eu já te dei a bolsa é sua. Tá bom, eu não gostei dessa história, eu quero ler a outra. Então lê. Eu peguei as duas de uma ideia, essa aqui tem tipo 24 horas. Eu sou babaca por me mudar e deixar a minha amiga sem teto depois de ignorar seus pedidos de ajuda? Eu, mulher, 31 anos, tenho uma amiga, 33 anos, que mora comigo há 3 anos. Ela não estava no contrato de aluguel, nem pagava aluguel, mas me dava dinheiro de vez em quando e comprava coisas para o apartamento. No começo, ela ajudava na limpeza, como lavar a louça às vezes. Ela tinha o hábito de juntar lixo inútil, pneus de bicicleta usado, por exemplo. Eu tenho muitas Aí eu ia falar, perguntas. você. Aí ela falou, pneu de bicicleta usada. Eu, ok, Ana, não chegou nesse nível. Não, eu não acumulo lixo. Você é acumuladora compulsiva. Não lixo, mas é acumuladora. Eu não sou acumuladora compulsiva. Não? Vou tirar uma foto Não. do seu quarto e colocar. Não, meu quarto no Brasil tem muita coisa. Só que, por exemplo, meu apartamento aqui é completamente. Eu tenho só o necessário. E eu passo mais tempo aqui do que lá. Pergunta pra Vânia pra você ver. É porque a Gabriela, ela tem toque. A Gabriela, quando. E eu vou expor a Gabriela aqui agora. A Gabriela voltou do Depois intercâmbio dela. Eu tô falando, a Gabriela voltou do intercâmbio dela. E aí a mamãe contratou uma pessoa pra limpar o quarto da Gabriela inteiro. Tá? Limpar o quarto inteiro. A pessoa passou o dia inteiro limpando o quarto da Gabriela. A Gabriela chegou do intercâmbio, a primeira coisa que ela fez foi tirar tudo do quarto e relimpar o quarto que já estava limpo. Ou seja, a mamãe gastou dinheiro à toa contratando a pessoa pra limpar o quarto dela. E a Gabriela agiu como se o quarto dela tivesse imundo. Você que é doida. Eu não agi como se o quarto tivesse imundo, eu só arrumei. Não, Gabriela, você limpou. Gente, ela não arrumou. Ela pegou produto de limpeza que tava no armário há 50 anos pra conseguir limpar o quarto dela. A merda, Gabriela. Sei que é problemática. Eu vou continuar a história. Ah, então tá, então vamos nos expor, vamos nos expor. A Ana tem, tipo assim, a Ana tinha pasta de dente usada nos armários dela, do nível das coisas que Eu ela fez. podia voltar a usar, você não sabe. Não, Eu Ana, podia arranjar um uso pra isso. Você não sabe, eu podia arranjar um uso pra você é isso. acumuladora. Eu não sou Você é acumuladora. coisa inútil, não é no nível do pneu da bicicleta, mas é inútil. Eu quero saber onde que ela arranjou um pneu de bicicleta usado. Isso é Essa é a minha pergunta. Não é que ela tá acumulando pneu de bicicleta, é onde ela arranjou o pneu de bicicleta. Tipo assim, ela saiu tirando da bicicleta dos outros? Não, às vezes fica na rua, o povo coisa e deixa na rua. Ela pegou. Ou às vezes ela tinha uma bicicleta. Tá, isso é uma coisa que eu não faço, porque você nunca vai me ver pegando uma coisa na rua e levando pra dentro da minha casa. É, eu escutei. Que... Tá bom. Tá. Ela tinha o hábito de juntar lixo inútil, pneus de bicicleta usado, por exemplo, e começava a se acumular na minha sala de jantar e ela ficava chateada se eu jogasse algo fora ou mudasse de lugar. Tivemos algumas discussões sobre isso. O motivo dela era que esses itens eram tudo que ela tinha e que eu não entenderia, porque eu cresci, entre aspas, privilegiada. Então é claro. Eu, hein? Então é claro que eu não entendia qual era o problema em jogar esses itens fora. Pra ser sincera, ainda não entendo. De qualquer forma, depois de um tempo, comecei a sentir muito ressentimento em relação a ela e senti que ela estava começando a me subestimar. Acabei me mudando. Eu disse a ela que planejava me mudar 2 meses antes, mas ela não pareceu me levar a sério. Ou talvez ela tinha presumido que eu a levaria comigo. Sei lá, mas eu me mudei.
E por causa disso, agora ela está sem teto. Ela tem me ligado todos os dias dizendo que não se sente bem e que não sabe o que fazer. E agora fica sentada na frente do 711, que eu não sei o que é isso, sem fazer nada. Parei de atender as ligações dela e eu me sinto mal, mas simplesmente não quero que ela more mais comigo. É como se ela dependesse completamente de outros para resgatá-la e é exaustivo. Porque eu me sinto uma pessoa tão má? Devo ajudá-la ou ela está apenas tentando me manipular? Edith, só queria adicionar mais informações sobre minha amiga, pois isso pode influenciar a opinião geral dela. Você quer escutar primeiro o contexto geral ou você quer dar sua opinião? Melhor escutar, senão eu vou dar uma opinião aqui e você vai falar um trem e eu vou me lascar. Pode falar. Eu não sei qual que é o Edith, eu não li. Também não, mas vai antes de eu falar. Não, me dá a sua opinião primeiro. Uai, eu acho que ela não é mãe dela, da outra, não, uai. Tipo assim, ela não é responsável por criar a outra, não. Por pagar a casa, ajudar a viver. Ela tem que se virar. Uma coisa é ser amiga, outra coisa é ser mãe, babá, tudo. Tem limite do que o povo aproveita dos outros. Sua vez. Eu tenho muitas opiniões. Ela cresceu. O Edit. Eu vou ler. Ela cresceu em um lar adotivo. Antes. Pô, sua história é minha. Ela cresceu em um lar adotivo e completou 18 anos. Que bom, né? Ela tem a mesma assistente social desde então, que a ajudou com a moradia no passado. Ela vê sua assistente social uma vez a cada poucos meses. Ela também tem ensino médio completo e era massagista licenciada, mas disse que não conseguiu renovar a licença por motivos financeiros e simplesmente desistiu e não voltou mais. Isso foi em 2015, há 10 anos. Não, minha opinião é que, tipo assim, eu acho que essa pessoa tem muitos traumas de infância, precisa de terapia, mas eu acho que, tipo assim, o que você falou, ninguém vira acumulador, porque a Gabriela brincou que eu sou acumuladora, mas ser acumulador realmente é uma coisa séria, e é um transtorno mental, e ninguém vira acumulador do nada, tem sempre um motivo por trás, tem um trauma por trás. E se ela virou e falou, tipo assim, essas coisas que eu tô pegando são a única coisa que eu tenho, elas têm valor e tal, talvez, tipo, na cabeça dela essas coisas sejam importantes, entendeu? E eu falo isso porque eu acho que isso é uma pessoa que sofreu muitos traumas quando ela era criança, principalmente considerando que ela falou que ela cresceu no sistema adotivo dos Estados Unidos, que é basicamente você fica pulando de casa em casa até você fazer 18 anos, depois você vaza e você tem que se virar. E muitas dessas casas são extremamente abusivas, então eu acho que essa pessoa provavelmente cresceu com muitos traumas e ela desenvolveu uma codependência com essa amiga. Não tô falando que é ok pra amiga ficar sustentando ela pro resto da vida, óbvio que não. Não tô falando isso. Tanto que, tipo, não é obrigação dessa pessoa cuidar dela pro resto da vida como se fosse mãe dela. Mas eu acho que, tipo assim, a outra não tá fazendo porque, tipo, ela é, tipo assim, preguiçosa ou desleixada. Eu acho que é uma pessoa que tem muitos traumas que não foram, tipo assim, apropriadamente lidados e por isso que ela tá nessa situação. Mas isso também sou eu criando assumir várias coisas aqui, né? Deduzir várias coisas, tirando a informação que a gente tem. Só que eu não acho que a pessoa é babaca por ter se mudado, mas eu acho que porque ela tava com ressentimento, eu não acho que ela comunicou de verdade que ela ia sair. Porque ela falou, tipo assim, eu falei com ela que eu tava pensando em mudar. 2 meses antes de mudar. Mas do jeito que ela escreveu na minha cabeça, eu acho que ela só falou assim aqui, só pra te falar, eu tô mudando. E não realmente conversou sobre, não deu, tipo, oportunidade pra pessoa ter conseguir, tipo, sair dessa. Eu acho que ela simplesmente mencionou, tipo, em passagem, sabendo que a amiga tem todos esses negócios e acabou meio que, tipo assim, porque ela tava com esse ressentimento. Tá bom, agora vamos olhar de outro jeito. Beleza que a amiga pode estar passou por tudo aquilo e tal. Só que ao mesmo tempo a gente não sabe como é que é essa amiga que tá. Se a gente vai colocar todo o sentimentalismo por parte da acumuladora, vamos lá. Como é que é a situação da pessoa que tá sustentando? Não, mas não tô falando que ela... Então, tipo assim, ela também não. Gente, todo mundo. Ninguém responde igual um robô 100% perfeito do tempo. Ela estressou. Não, eu sei. Eu entendo que ela pode não ter respondido, pode ter comunicado da forma certa. Só que ela fez o que ela conseguiu fazer. Eu não acho que ela é babaca, nem está errada. Eu sinto muito pela situação da amiga.
Mas uma coisa é, pelo que ela falou, velho, tipo, tem 10 anos, 15 anos, sei lá, que a outra não pegou a licença. O que ela tá fazendo na vida? Tipo assim, Depressão, Gabriela. Ana, eu sei, só que uma coisa é, beleza. Minha amiga tá deprimida, ela não tem ninguém pra ajudar. Beleza, vem aqui pra casa. Eu te levo no psiquiatra, eu te ajudo com a forma que for pegar. Só que outra coisa é, beleza. Minha amiga vai me ajudar e tá tudo certo. Até que ponto a outra vai ter que ficar empurrando até ela querer se ajudar? Porque, sinto muito, vocês podem até me cancelar aqui. Mas se essa amiga não quiser mudar, ninguém vai mudar por ela. Não, eu sei disso. Eu tô falando, tipo assim, eu não acho que a pessoa que escreveu a história é babaca. Eu acho também que ela fez o que ela tava dando conta de fazer, porque você ficar sustentando uma pessoa pro resto da vida cansa. Mas eu também não acho que a amiga seja babaca, entendeu? A outra pessoa na história. Eu acho que são duas pessoas que faltou comunicação e que uma precisa de mais ajuda que a outra. Eu não acho que tem uma pessoa babaca. Porque o objetivo da história é, isso é uma amizade tóxica? Eu não acho que é uma amizade tóxica. Eu não acho que tem uma pessoa babaca nessa história. Eu acho que tem uma codependência, não uma codependência, uma dependência emocional de uma pessoa com outra que precisa ser, tipo assim, que precisa ser olhado por um ponto mais, tipo assim, precisa de terapia, precisa de ajuda. Mas eu não acho que necessariamente é uma pessoa babaca, entendeu? Eu acho que ela só tá passando por um momento difícil da vida. Ok. Ok. Pode ler essa história. Desabafo. Vamos lá. Recentemente me tornei mais próximo de um amigo que fazia um ano que não falava direito. E vou explicar a trajetória da nossa amizade. Somos amigos desde Pausa. Como não falava direito? O amigo não falava direito ou eles não se falavam direito? que não me falava direito. Recentemente me tornei mais próximo de um amigo que fazia um ano que não me falava direito. Acho que eles não se falavam. Tá bom. Entendi Somos nada. amigos desde pequenos. Me lembro de ter 4 anos de idade e já ser amigo dele. Hoje temos 16, ele sendo alguns meses mais velho que eu. Quando eu tinha mais ou menos 9 para 11 anos, esse cara tá ótimo pra contar a história. É, não, 9 para 11 anos é tipo assim. Quando eu 9 tinha, para 11 anos é a mesma coisa de eu falar 16 para 22. quando eu tinha mais ou menos 9 para 11 anos, eu era muito implicante com ele. Eu gostava da amizade dele, mas por algum motivo eu não queria ele muito tempo próximo. Eu fui amadurecendo com o tempo e parei com a implicância. E com 12 anos eu já não era mais assim. E de vez em quando eu comento sobre isso com ele, ele fala: relaxa, a gente era criança, a criança faz merda mesmo. Quando eu tinha 14 anos, eu fui notando alguns comportamentos dele. E não sei bem como dizer, mas sempre quando eu falo sobre algum assunto, ele responde de uma maneira meio debochada. Como se eu fosse muito ingênuo e quer, de certa forma, parecer mais experiente do que eu naquilo. Vou dar um exemplo, imagine. Você mais 2 amigos estão numa roda de conversa e você diz: eu acho a Ana Paula uma pessoa bem legal. Aí um de seus amigos fala pro outro: nossa, ele não sabe daquilo ainda. Falando como se falando para outra pessoa ao invés de falar com você. Como se você fosse ingênuo demais para entender. Com um tom de deboche. Outro exemplo corriqueiro. Eu falo que estou gostando muito de um personagem de anime. Aí ele tem que deixar claro que ele já terminou o anime e o personagem que eu gosto vai morrer. Meio que acaba com minha empolgação. Seguindo esse mesmo raciocínio, ele sempre tem que me mostrar os lados negativos das coisas com o qual estou empolgado. Uma vez eu estava gostando de uma garota e a primeira coisa que ele me disse é para tomar cuidado com ela, porque ela já tinha se envolvido com um cara perigoso. Isso não era verdade. De tanto que ele nem procurou. De tanto que ele nem se preocupou de ficar muito próximo dela. De ficar muito próximo dela e ainda jogarem juntos sem me chamar. Sendo que eu sempre jogava com eles. Sabe aquele exemplo que eu dei anteriormente sobre a roda de conversa? Então, ele fez isso com essa garota. A gente estava conversando no Discord e do nada saiu um assunto sobre amor. Esse meu amigo disse que o amor não era real e eu discordei. Disse que o amor pra mim é real e ele disse pra menina que eu gostava: Larissa, ele não sabe daquilo ainda, né? Isso me irritou profundamente, porque os dois se davam muito bem, porque tinham algumas experiências parecidas. E mais uma vez ele quis fazer eu parecer muito ingênuo.
Essa garota também gostava de mim, só que ela não me namorava por causa da igreja dela. Mas ela sempre me dizia que gostava muito de mim. E parece que ela foi deixando de gostar de mim depois que se aproximou dele. Isso já faz um ano e eles não ficarem juntos. Mas é amiga dele. E não é mais minha amiga. Desde esses acontecimentos, eu e esses meus amigos não ficamos mais tão próximos. Bem, em dezembro do ano passado eu comecei a namorar. E depois de um ano que tô namorando, ele decide se aproximar de mim novamente. E esses dias ele chegou pra mim e disse: não se iluda porque relacionamentos na adolescência têm grande chance de dar errado. Isso é óbvio, eu sei que pode dar errado, mas por que ele tem sempre que vir com essas coisas negativas pra me falar e acabar com o meu encanto? É bom deixar claro que há momentos bons entre nós, mas eu sempre me sinto um pouco incomodado de ficar perto dele, por causa dessa aura negativa que ele carrega. O que vocês têm pra me dizer acerca dessa amizade? Por que eu trouxe essa história? Ela Posso parece falar primeiro? cansativa? Peraí, ela parece meio cansativa? Parece. Mas é porque quando a gente fala sobre relacionamentos tóxicos, amizades tóxicas, às vezes fica muito claro perceber e julgar, porque na maioria das vezes, quando se torna público, são situações um pouco mais fora do comum. Essa história que eu li, ela é bem básica. E aí, por isso que eu trouxe. Pra saber se é um relacionamento tóxico ou não. Opiniões. Tá, eu tenho algumas coisas pra falar. Primeira, os jovens do Brasil hoje em dia estão muito engraçados, né? Porque um extremo a gente tem gente completamente doida e que é tipo assim, loucura, brigando na internet. Aí no outro extremo a gente tem a pessoa, ela não me namora por causa da igreja. E eu fiquei pensando assim, gente, os jovens do Brasil são muito extremos, né? Segunda coisa. Gente, eu com 16 anos. Essa parte da história. Eu foquei muito nessa parte da história. Segunda coisa, eu com 16 anos era tão alienada, eu não sabia nada que estava acontecendo do meu lado. Eu acho que, tipo assim, se um colega da minha sala desaparecesse, eu nem sabia que ele estudou comigo. Eu era muito ali... E a gente não prestava atenção em nada. Eu tava em outro planeta com 16 anos. Eu sofri muito bullying. Mas eu tava em outro planeta. Eu não tava nem prestando atenção no que tava acontecendo. Mas agora pra história. Temos duas possibilidades nesta história. A primeira, que é a mais provável de estar acontecendo. Sim, isso é uma amizade tóxica, mas é um evento muito canônico, né? Você, nos seus anos de adolescente, descobrir que um amigo seu muito próximo, na verdade, é um filho da puta. É um evento canônico. Acontece com todo mundo. Tem certeza que sua mãe já te avisou se foi esse o caso, porque ela avisa. Não, é verdade. Avisa Mãe sempre. sempre sabe Sempre daquela sabe. colega, velho. Vira e fala assim, aquela pessoa ali, amigo da cobra, tá sendo a amiga errado. Não chega Às vezes, perto, não. nossa, eu gostei tanto daquele coleguinha, e sua mãe vira e fala assim, toma cuidado. Então temos essa possibilidade, mas realmente, com 16 anos, é um evento canônico. Você descobrir que aquele amigo que você é muito próximo é um filho da puta. Só que aí temos a segunda possibilidade, que é a minha cabeça de fanfiqueira já vai. Às vezes ele gosta de você, e toda vez que você vai pra ele falar que você tá interessado numa menina, ele fica com ciúmes e ele tem que ser negativo, uai. Mas ele não falou só de menina, ele falou que dos animes dele e tal. Pois é, mas eu tô falando, tipo assim, ele falou, quando a gente tá numa roda, aí eu falo uma coisa. Às vezes ele tá com ciúme que você tá falando pra outra pessoa. E aí ele precisa interromper. Eu falei que minha cabeça era de fanfiqueira. Que romance fanfiqueira aí. Eu li o livro, não terminei, mas tô lendo um livro que me indicaram. Nada. Que romance muito ruim, muito Qual o ruim. nome? Nossa, muito ruim, puta que pariu. Qual o nome? Vou terminar. Deixa eu pegar aqui. Corrupt, daquele Devil's Night. Primeiramente, você me respeita. Você me respeita. Você me respeita. Não, Corrupt é ruim, mas a série é maravilhosa. Você me respeita com o meu Devil's Night, tá? Você me respeita com a minha Penelope Douglas. Você não vem, não. Mano, é muito ruim. Olha aqui, você lembra a história que a gente leu? Parece isso que eu tô falando. Eu estou falando. Você lembra a história que a gente leu? Que foi o namorado da menina falando sobre o livro dela, todos os pontos negativos que não deram certo, que eu falei que o cara era um filho da puta? Ai, a gente vai ter essa briga. A gente vai ter essa briga. Se você não gostou, você para de ler, então, e deixa meu Devil's Night quieto. Tá bom. Você leu tudo? Você leu mais do que o primeiro livro? Eu já li todos os livros dessa altura. E assim, romance dark é mais problemático do que dark. We listen, we don't judge.
Primeiramente, você tá em qual parte? Eu tô. Que tangente, né? Mas você tá em qual parte? Aí, Não tem nada a ver com a história, mas você tá em qual volta parte? pra história que depois a gente Não, me conversa. fala em qual parte você tá. Eu tô na parte que o. Ela tá. Gente, Você tá lendo em o cara tá português ou em pegando inglês? todo inglês. O cara tá pegando todo o dinheiro dela. Hum. Gente, isso é ridículo. E eu tenho certeza que essa retardada, porque ela é retardada, ela é burra, Não, ela ela é é retardada, eu não gosto dela, não. muito retardada. Eu tenho certeza que essa Ela retardada, apanha no segundo livro. ela não tem nada a ver com a história e ela tá se fudendo, mas vamos lá, Ela apanha no segundo livro, é maravilhoso. E toda vez que eu falo isso no meu book talk, o pessoal fala assim: ai, mas ela é tão legal, legal cacete. apanha Ela apanhou no segundo de livro. propósito ou ela apanha, tipo. Não, ela apanha de propósito, porque a protagonista do segundo livro não gosta dela. Aí elas brigaram uma vez e ela. Nossa, ela apanhou, velho. Tipo assim. Ela chama- merece, então. Ela mereceu, ela mereceu, ela mereceu. Ela é muito, muito xoxa, muito burra. Era muito chata. Mas o Michael também é insuportável, desculpa. Todos eles! Como é que você Eles tá são achando esse livro bom? insuportáveis. Porque eu gosto da história. Não da história deles, eu gosto da história geral dos livros. Só que você. Também a história deles é uma merda. Só que você não vai ter saco pra ler, porque são 6 livros. O mais interessante é o quarto, só que na verdade tem 4 antes, então é o quinto. É que tem um que é pequenininho. E também tem um outro livro que chama Punk 57, que é, tipo, entre Corrupt e o outro. Você não vai ter saco, você não vai achar interessante, porque até ser interessante é muito livro, Pode entendeu? simplesmente me contar depois o que você Não, eu acha. posso te contar a série se você quiser. Mas Agora é porque. não! Não agora. O que eu tô falando, tipo assim. Pode Não, depois eu tiro. É porque, tipo assim. Até ficar interessante é muita história. E eu te conheço, não tem saco pra chegar nessa história. Não, eu odeio isso. Tipo assim, chega e fala assim, ai, é tão bom essa história, mas, assim, são 15 livros, fica boa no sétimo. Então, tipo assim, você tem que ler 7 livros pra ficar interessante. Sinto lhe dizer, mas os livros não são bons. Se a autora demorou 7 livros pra demorar pra ficar legal, Já caralho. falei. Se você não quer ter essa briga, a gente vai voltar pra essa briga. Enfim, História. história. Onde que eu tava? Lembrei. Temos essas duas possibilidades. Então, ou é o evento canônico da adolescência, que você percebe que seu melhor amigo é um filho da puta, ou vai do outro lado do fanfiqueiro que ele gosta de você. É um ou outro, não tem outra opção. Tá, agora, vamos lá. É que eu tava falando que essa história é bem comum, coisa que a gente não enxerga. Eu sou mais o evento canônico, que seu amigo é um filho da puta. Mas eu também acho que você não é um santo. Como você disse, Ah, não, você muito provavelmente não. convive com ele. Então, tipo assim, vai, às vezes, tipo assim, ele gosta muito de você porque são anos de amizade. E ele fala que tá de boa, só que querendo ou não, vai, inconscientemente, sei lá, às vezes tem algum ressentimento, às vezes tem alguma coisa. E às vezes você acha que você tá agindo certo, mas tem alguma coisa que você tá fazendo que também irrita ele, entendeu? E Isso tudo também tem é outra dois coisa. Infelizmente, é 2 a 1. Ou vocês vão ir conversando e ir resolvendo, ou em algum momento vocês vão se separar, porque cada um vai achar o que fica mais confortável e melhor pro outro. E tá tudo bem. E tem outra coisa, quando as pessoas. Tem gente que é muito amigo quando é mais novo, mas quando vai crescendo, as pessoas mudam Sim, e tá tudo e bem. as amizades acabam e tá tudo certo. Entendeu? E tá tudo bem. Não tem problema. Sim. O único problema que tem é se sua irmã, por exemplo, destruir uma das suas séries de livro favorita porque ela não consegue ter a visão pra apreciar a série. Aí é um problema. A visão. É a visão. Você tem que Gente, ter a sério, visão. curioso. Fala disso e a gente vai fazer, sei lá, um próximo episódio só sobre livro também e vai A focar gente já nisso. fez. Outro só sobre livro e vai focar nisso, porque sério, tem uns trem que não é possível. Vai. Eu acho que eu preciso fazer uma lista de autoras que a Gabriela é proibida de ler, porque senão ela vai acabar com a minha. Livro, uai. Livros. Oi? Livros, às vezes essa mulher escreveu alguma coisa que presta que eu vou ler depois e gostar. Eu duvido. É todos nessa vibe. Ela tem
algum probleminha, precisa de terapia. Muita terapia. Sério, por que você leu o segundo? Você leu o primeiro e falou, tem potencial, gostei. Porque eu gostei do Will. Um dos personagens, Will Grayson III. Bêbado, ele não faz nada, ele só bebe. Não, olha aqui, você respeita meu Will. Olha aqui, a gente vai... Nossa, Gabriela, vamos ligar esse episódio. Além dele não fazer nada e só beber, ele queimou a casa da menina que ele falou que gostava. Sim, Emory Scott. Amor de minha vida. Amo os dois. Perfeitos. Eu gostei do Will, só que o livro dele é o último. E aí eu virei e falei assim... Sim. Pessoal, quem se envolver no relacionamento com a Ana, se for o caso, você terá muita sorte. Porque se ela não desistiu dessa série, esperando o livro desse cara, ela não vai desistir de você. Gabriela, você leu a Cotar, velho. Você não pode falar nada. A pessoa leu a Cotar, velho. Que é o livro... Tá bom, velho. Não vou nem falar nada. Então, foi isso que aconteceu. Eu gostei do Will. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma outra série que chama Legacy of Gods. Você vai odiar, sim. Então você não vai nem ler. Porque se você ler e vier encher meu saco falando que você não gostou, aí já vai ter outra briga. Só que acontece, eu queria ler o 5º livro, porque são 6. E aí, eu li o primeiro, não gostei. Li o segundo, odiei, mas eu queria ler o 5º. Aí eu li o primeiro, o segundo e li o terceiro. Legacy of Gods é aquele que tem, tipo, o livro de Arziel? Não. Ah, então tá de boa, porque eu tô doida pra ler esse. Não, é outro. Ok. Legacy of Gods, vocês querem saber por que eu sei? Gente, eu vou cortar isso depois, mas só pra você entender. É tanto um esquema de pirâmide... Depois no podcast. Eu não sei se eu vou cortar, mas vocês podem falar. Isso é tanto um esquema de pirâmide, porque a Rina Kent, Legacy of Gods, é o livro dela que tem... Antes do Legacy of Gods, tem o livro dos Gods, que é tipo os pais dos meninos do Legacy of Gods, e também tem o livro dos avós. Tipo um Então, Percy Jackson. é um esquema de pirâmide, tipo, vai descendo. São, tipo, 20 e tantos livros. E aí eu queria ler o 5º livro do Legacy of Gods. O que eu fiz? Li todos os livros dela. Nossa, Ana. E por enquanto eu tô sofrendo ainda com o meu primeiro livro, que vai lançar a continuação esse ano. E eu estou doida pra... Qual livro? O Despertar da Lua Caída. Só tô falando, se você terminar Devil's Night e vier encher meu saco, eu vou escolher a sua série de favorita. Foda-se qualquer... A Cotar, a Quarta Asa, o que for. Favorita? Eu não faço a menor ideia, mas eu vou descobrir o seu livro favorito e eu vou ler e achar cada minúsculo detalhe no livro que não funciona. É meu livro favorito. Eu dou um jeito. Não tem como. Eu dou um jeito. Não tem como. Mas você vai ler a série toda? Não sei nem se eu vou conseguir terminar o primeiro. Eu tô esperando eu achar algum sentido. Algum trem, tipo assim, não é possível que ela vai ficar junto. Não é possível que... Primeiro, não é possível que esse casal vai ficar junto depois de toda essa bosta que esse cara tá fazendo. Segundo, não é possível que esses caras não tem nada melhor pra fazer da vida. Terceiro, tipo assim... Grossa. Olha aqui. Você me respeita. Mas assim, sim, eles ficam juntos. Não, eles não têm nada melhor pra fazer na vida. Eu acho que o único que você gostaria é o terceiro. Que é o mais interessante. Você não vai gostar... O segundo você vai odiar. Você vai odiar. Embora a Rika tome uma surra no segundo, que foi, assim, maravilhoso. Quando eu li isso, eu falei assim... Como é que foi? Dumbledore. Eu literalmente parei e falei... Porra, merecido. Mas a história é chata. A história do Kai com a Banks. É chata a história deles. A história deles é chata. Porque a história da Rick e do Michael, embora eu não goste, ela não é chata de ler. A história da Banks e do Kai é chata. A história do Damon com a Winter é maravilhosa, só que... Enfim, é bem tóxica, é mais tóxica que as outras duas. Aí chega a história do Will, que é o amor da minha vida. Que se você ler e você falar mal do Will, eu nunca mais converso com você. Esse podcast acaba. E é isso. Enfim... Voltando para a última história. Eu sou babaca... O que foi? 20 minutos de corte. De tangente, é. Eu sou babaca por perder peso para o casamento da minha amiga, mesmo eu já sendo, entre aspas, a amiga magra. Hã? Eu sou babaca
Eu entendi, eu só não entendi. Não precisa mexer a cabecinha, não vai fazer eu entender mais. Eu, mulher, 28 anos, perdi um bom peso recentemente e agora minha amiga, mulher, 30 anos, está dizendo que eu estou tentando ofuscá-la no casamento dela. Minha melhor amiga, Emily, ficou noiva no final do ano passado e me pediu para ser madrinha. Fiquei super feliz e, claro, aceitei. Nos últimos 3 anos, engordei um pouco, uns 2 tamanhos de vestido, e isso não me incomodava muito até recentemente. Então, decidi usar o casamento como desculpa para emagrecer. Nossa Senhora. Acho mais fácil fazer isso se tiver uma meta e uma data para terminar. No último fim de semana, estávamos comprando vestido de madrinha e a Emily estava agindo de forma estranha comigo, me lançando olhares estranhos e falando por cima de mim. As outras 2 madrinhas, uma delas eu sou amiga e a outra não conheço muito bem, pareceram notar, então ignorei, achando que ela estava apenas estressada. Eu e a Emily moramos muito perto uma da outra, então geralmente depois de algo assim, passamos o dia na casa dela, na casa de uma delas, tá? Enfim, na casa de uma da outra. No final da consulta, perguntei para qual casa ela queria ir e ela riu e disse que ia embora. Perguntei o que estava acontecendo e foi aí que ela me deu um ataque. Que ela deu um ataque. Não me lembro palavra por palavra do que ela disse, mas fiquei muito confusa e chocada. Minha tela travou? Travou. Eu, hein? Tá bom. Não me lembro palavra por palavra do que ela disse, mas fiquei muito confusa e chocada. Mas essas são as partes que me lembro. Ela basicamente disse que estava claro que eu estava tentando emagrecer para ofuscá-la no casamento dela, que eu já era, entre aspas, amiga magra, e agora estou apenas tentando fazer com que tudo seja sobre mim, especialmente porque eu nunca conversei sobre minha perda de peso com ela. Ela disse que eu sabia claramente que o que estava fazendo era errado, porque eu ainda usava roupas largas para disfarçar a perda de peso. Eu simplesmente não atualizei meu guarda-roupa e prefiro me sentir confortável ao usar roupas justas. Não me considero magra, mas sou a menor de nós 4. Também não pensei em como mudar a minha aparência afetaria a visão dela para o casamento. Peraí. Meu Deus. Afetaria a visão dela para o casamento. Nunca fui madrinha de casamento, então não sei se isso era algo que eu deveria ter considerado. Então, eu não acho que eu seja babaca por perder peso, a menos que eu seja. Mas, eu sou babaca por não ter contado a ela que ia perder peso? Eu acho que não, mas não entendi direito. Eu acho que tá mais na cabeça da noiva, tipo... É tipo assim, tem umas pessoas que ficam noivas, e eu falo isso, tá? Só pra deixar muito claro, de antecedência, se algum dia futuramente eu casar, o que eu não acho que vai acontecer, mas se eu casar, eu vou ser maluca. Eu já sou doida, mas eu vou ser completamente maluca. Tem gente... Eu já sou doida, mas eu vou ficar mais doida. Eu sou doida, hein? Eu sou maluca, gente, mas eu vou ficar mais doida. Eu acho que ninguém aqui duvida, todo mundo que escuta esse trem tem que tem um hospício aqui. O que acontece? Tem gente que fica noiva e aí quer controlar, tipo, todas as pequenas coisinhas. E aí tem pessoas que ficam noivas que elas acham que qualquer pessoa do casamento tem que, tipo, vai, tipo, ofuscar ela se tiver, tipo, com um vestido muito chique, com um cabelo muito desse jeito, uma coisa muito assim. E aí, eu já vi histórias de mulheres, tipo assim, mulheres que ficaram noivas e aí pediram pras madrinhas e pras damas de... como é que chama isso? Honra, dama De honra. Pra, tipo assim, eu preciso que você corte seu cabelo desse jeito pra caber na aesthetic do meu casamento. Aí eu preciso que você pinta o cabelo assim pra ficar desse jeito. Eu preciso que todo mundo emagreça e fique com o mesmo corpo pro casamento. Eu já vi várias histórias assim no Reddit. Sério? Que bizarro. Várias. Não é a primeira, é várias. Então, tipo assim, o que eu acho que aconteceu com a cabeça da noiva? Ela acha que essa madrinha tá emagrecendo e ela vai ficar mais magra que ela no casamento. E porque ela vai ser madrinha, ela vai estar do lado dela. Então ela acha que provavelmente nas fotos ela vai parecer mais feia, entre aspas, porque ela tá mais gorda do que a outra. Entendeu? Entendi. Essa é a lógica da noiva. Entendi. Porque eu não gosto do termo bridezilla, porque eu acho que tem pessoas que são meio controladoras. E aí, em eventos grandes, elas querem controlar tudo e tá de boa. Isso eu acho errado você controlar. Você querer controlar seu casamento, ok. Por exemplo, já assistiu Shameless? Tô assistindo agora, tô no terceiro episódio. Calma.
Nossa, Shameless é maravilhoso. Eu Não tô vou te dar esse spoiler, então. Só tô falando que tem uma temporada que um personagem casa. E aí este personagem virou Bridezilla. Completamente perturbado. E aí, É um homem ou mulher? o personagem Hã? é um homem. Ok. E ele virou Bridezilla. Ele virou Bridezilla. Tão maluco, mas tão maluco que virou pra pessoa que ele ia casar e falou assim: sua única tarefa é conseguir minhas cadeiras Chiavari. E ele falou assim: eu quero a cadeira Chiavari dourada. A única Primeiramente, eu concordo com ele. Porque a única tarefa era conseguir uma cadeira Chiavari dourada. Aí eles chegaram lá e só tinha cadeira Chiavari prata. E aí você, mas tá de boa, é a prata. E aí ele teve um surto, quebrou a cadeira e ficou puto. Eu estou 100% do lado dele. Porque o único trabalho do cara era conseguir a cadeira Chiavari dourada. Aí você me fala que foi muito difícil conseguir a cadeira Chiavari dourada. Quando você casar, me dá a data. Eu vou dar um jeito de sair pra fora do país, entendeu? Durante esse processo. Eu venho assim, faltando 2 dias pro casamento, eu chego. Quem disse que eu vou casar no Brasil? Então, faltando 2 dias pra você casar, eu apareço. Eu Nossa! aceito madrinha, mas eu apareço. Vocês estão vendo, né? A Gabriela me abandonaria num momento de muita conturbação emocional. Lógico. Eu gosto da minha vida. Eu gosto da minha sanidade mental. Por isso que eu estou te avisando agora, que eu ficaria insuportável. Exatamente. A gente preza Gente, pelo vai ficar mínimo muito de chato. relação que a gente tem. Eu tô vendo, tá insultando minha série de livro favorita. Não é a favorita, mas é uma das. Mas enfim, o que acontece? Você falou de Acotar, eu dei o Acotar pra Aninha. Ela veio aqui e eu coloquei os livros na mão dela e falei assim, lê. Tô esperando ela falar o que ela acha. Tá bom. Aí o que acontece? Eu acho super. Eu não gosto do termo Bridezilla, porque eu acho super válido você ficar meio doida e maluca e querer controlar tudo no seu casamento. Não as pessoas. No sentido, tipo assim, você não pode chamar uma pessoa pra ser sua dama de honra ou sua madrinha e falar, tipo assim, miga, eu preciso que você emagreça pro meu casamento, eu preciso que você engorde, eu preciso que você mude de cabelo. Não, porra. Você não pode mandar no corpo de outra pessoa. Isso eu acho errado. Mas eu não gosto do termo brasileiro. Mas isso eu acho errado. Mas eu já vi muitas histórias do Reddit que são assim. Muitas histórias do Reddit que são assim. Mas temos updates, temos edits. Tá. Primeiro edit. Ela escreveu uma palavra errada, então ela pediu desculpa pela dislexia dela. Eu te entendo, relaxa. Já me disseram a muitos, eu sou preguiçosa demais para isso. 2, acho muito hilário como vocês parecem achar isso irritante. É por causa do erro que ela fez. Atualização. Primeiramente, obrigada a todos pelo apoio e pelas aulas de ortografia. Elas me animaram muito. Gente, sacanagem. Não sei se alguém queria receber uma atualização, mas vocês vão receber uma de qualquer maneira. Liguei pra minha amiga porque estou viajando a trabalho, então não pude encontrar pessoalmente. Spoiler, não foi nada bom. Comecei dizendo a ela que não era minha intenção fazer com que ela se sentisse mal de jeito algum e tentei explicar que eu já estava na minha jornada de perda de peso antes dela ficar noiva. Perguntei se ela realmente achava que eu seria vingativa o suficiente para tentar ofuscá-la no casamento dela. Aparentemente, essa foi a coisa errada a se dizer. Ela começou a reclamar sobre como eu me acho melhor do que ela. Quê? Vingativa por causa de quê? Por que ela se vingaria? Não sei, deixa eu terminar de contar a história. Ela começou a reclamar sobre como eu me acho melhor do que ela. Como sempre que saímos juntas, ninguém olha pra ela, só pra mim. Não acho que isso seja verdade, pois ela é muito bonita e eu tenho uma aparência bem mediana. Amiga, você tá noiva, por que você se importa se alguém Enfim. Você tá noiva antes dela. Tipo assim, você tá noiva antes dela. Se é sobre competição, eu acho que você ganhou. Só vou dar essa dica, mas tudo bem. É aqui a coisa que as coisas ficam malucas. Ela me disse que o ex-namorado dela, que se casou recentemente, iria ir pro casamento. Pra quê? Né? Achei isso estranho. Gente, essa mulher tá muito esquisita. Ela tá bem, não? Precisa de terapia. Precisa de terapia. Acabou de passar um cavalo aqui na rua. Eu lembrei que ontem eu fui na... A Gabriela não vai deixar eu terminar de contar a história. O TDAH dela hoje... E tinha um cara com um ganso, velho. O cara tava andando com um ganso no braço, fazendo carinho, como se fosse um cachorro de madame. Só que era um ganso. Gabriela, tem gente que é meio doida. Deixa a pessoa fazer carinho no ganso. Sabe o que é o pior? Eu fiquei até com vontade de ter um. Achei ele tão bonitinho, comportado. Tá bom.
Ela me disse que o ex-namorado dela, que se casou recentemente, iria ao casamento. E por um tempo ele pensou em deixar a noiva, na época, para me convidar para sair. Gente, que loucura esse grupo de amigo! Mas a minha amiga convenceu a não ir. Eu não fazia ideia que tudo isso acontecia e teria ficado chocada, porque, isso é simplesmente estranho. E dois, ele é o ex da minha melhor amiga e agora eu tenho quase certeza de que ela ainda está apaixonada por ele. Fui desconvidada do casamento, a menos que eu engorde de novo, aí eu posso ir, mas não como madrinha. Sem dúvida, agora eu tenho uma nova motivação para manter o peso e não irei em nenhum casamento próximo no futuro. Ela sempre foi temperamental e já surtou comigo por coisas aleatórias antes, mas nada tão intenso. Eu acho que eu vou ter que melhorar em identificar sinais de alerta. Tô chocada. Gente, essa minha mulher não tá bem. Tô chocada. Amiga, você não tá bem. Mas aí há uma outra questão. Um outro questionamento. Pessoas que ficam noivas só porque querem casar. E não porque realmente... Tipo assim, elas querem o casamento... Oi? Ela chamou o ex-namorado. O que acontece? Eu acho que a gente vive em uma sociedade em que tem pessoas que querem... Só querem estar com alguém. E isso não é legal, gente. O que é o compromisso. caso. E aí, o que acontece? O que se passa na cabeça desse ser humano? Porque ela chamou o ex. E aí, na cabeça dela meu ex vai vir pra cá, casado, vai ver a minha amiga emagreceu, vai querer chamar minha amiga pra sair, lembrando que o cara ainda é casado. Primeiramente, amigo, por que você quer ir no casamento da sua ex? Vamos começar por aí. Já começou estranho. Não, mas eu escutei uma parte na história que você falou que o cara tava pensando em terminar. Não, quando ele ficou noivo. Ele tava pensando em terminar com a noiva dele pra chamar a menina pra sair. Ele casou. Casou. Mas vamos lá, primeira coisa. Ah, isso também tá suspeito. Suspeitíssimo. Primeira coisa. Amigo, por que você quer ir no casamento da sua ex? Segunda coisa. Amigo, por que você casou se você tava pensando em terminar com a sua noiva pra ficar com outra pessoa? Terceira coisa. Amiga, por que você tá casando se ainda tá obcecado com o seu ex? Quarta coisa. A sua cabecinha fez um coquetel de ideias que ela pensou assim: minha amiga emagreceu, vai estar do meu lado no casamento, meu ex vai ver ela, querer trair a esposa dele com essa amiga minha, e essa amiga minha vai sair com meu ex. Porque automaticamente esse ex deve ser tão maravilhoso que a mulher automaticamente vai querer ficar com ele. Não tem outra explicação na cabeça dela, né? Porque ela literalmente, gente, não faz sentido nenhum, não ficaria com o cara. 3 palavras, precisa de terapia. Mas sim, essa pessoa é realmente uma amiga da onça e você precisa... Porque a pessoa virar e falar assim, você só pode ir no meu casamento se você engordar de novo, eu ia falar... Se afaste. Eu ia falar, beijos, tchau. Loucura. Mas é isso. Ok, atualização da semana. Segunda-feira eu começo o meu trabalho de verão com as crianças. Não sei o que eu vou arranjar com as crianças. Não faço a menor ideia. E agora voltando a falar do Duri. Quem te indicou Corrupt? Ninguém. Foi no Instagram que eu vi a mulher tava fazendo review de livros, aí tava lá na fila. Você quer saber? Na verdade, Corrupt, aí já falando, foi meu primeiro romance dark. E aí eu lembro que na minha cabeça... Isso te fez continuar? Aham. Na verdade, foi a série inteira. Só que aí eu lembro, porque eu falei assim, gente, é muito pesado. E aí o pessoal falou assim, não, é tranquilo. Primeiro romance dark que eu já li. Aí eu fui ler e fiquei traumatizada. Fiquei um mês sem conseguir ler depois disso. Aí voltei a ler e li os outros livros da série. Maravilhoso. Eu acho, eu vou ser muito sincera agora. Talvez. Precisa de terapia. Não é isso não. Talvez Devil's Night não seja uma série tão bem escrita assim, mas porque foi meu primeiro romance dark, eu tenho um certo carinho e apreciação por ele. É uma empatia, sabe? Uhum. Talvez. Entendi. Mas, por exemplo, leria de novo? Não, porque eu acho que se eu ler de novo vai destruir a minha imagem. Eu te entendo. Eu acho que se eu ler de novo vai meio que destruir na minha cabecinha. Porque eu já fiz isso. Tinha um livro que eu li, chama simplesmente Ana. Quando eu li a primeira vez, apaixonei no livro. Maravilhoso, perfeito. Uns anos depois eu fui ler de novo. Falei, porra, eu devia ter deixado na memória. Sim. Então, o que acontece? Eu amo Devil's Night? Eu amo Devil's Night. Eu vou ler Devil's Night novamente? Não.
Não é porque eu não acho que ele é bom. É porque, justamente, neste presente momento, eu acho que é muito bom. Não. É porque eu ainda acho que ele é muito bom. E eu tenho muito medo que se eu reler ele, eu não vou achar que ele é bom, entendeu? Que é vou fazer um confessionário. A Cotar. Na minha cabeça é muito bom. Mas eu tenho certeza que se eu ler de novo, eu vou achar várias falhas. Tá vendo? Inclusive, eu estou ansiosa pra ver o que a Aninha vai falar. Não, mas é isso que eu tô falando. Tem livros. Por exemplo, e isso é uma outra coisa. A primeira série de romance contemporâneo que eu li, que inclusive vai ser adaptada pela Amazon Prime, foi Off Campus. Quando eu li a primeira vez, gente, apaixonei com Off Campus. Garrett Graham, amor da minha vida, maravilhoso, perfeito. Embora eu prefira o John Tucker. Fui reler o livro há um tempo atrás e eu falei assim, porra! Sabe? Então, às vezes, sabe aquela série de livro? E isso vale pra qualquer coisa. Sabe aquela série de livro, aquela série, aquele filme que você tem um apego emocional muito grande? Não repita. Não repete. Se for, por exemplo, se for o seu, tipo assim, o seu show comfort que eles falam, o seu livro comfort, beleza. Porque, por exemplo, Bridgerton, eu posso ler 550 vezes e eu continuo amando. Eu já li, eu esqueci o nome do livro em português. Eu só sei inglês. O Segredo de Collie Bridgeton em português, é isso aí. Já li O Segredo de Collie Bridgeton 5 vezes em 3 línguas diferentes. Nossa. Todas as vezes que eu leio, eu sou apaixonada. Só que tem livros que eu sei que se eu ler de novo, vai dar bosta. Por isso que eu não releio Devil's Night, porque eu acho que se eu reler, vai dar bosta. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas porque eu tenho um carinho muito grande por isso. Por isso que eu te falo. Quando você terminar, ou se você não terminar, só me fala, terminei, ou Ana, não consigo mais ler. E acabou. Ok, eu não vou julgar seu livro. Não preciso você, Ana, não acredito que você leu isso. Mas tem uma cena que eu achei muito desnecessária até hoje, eu não gosto. Porque essa autora faz uma coisa que eu não gosto. Mas eu realmente não gosto. Ela gosta de misturar os casais e eu não gosto disso. Tipo assim, uma pessoa do casal pega a pessoa do outro casal e eles estão meio que todo mundo se pegando e eu não gosto. É uma coisa que eu realmente não gosto. Pra mim, os livros dela são 10 vezes melhor se ela não fizesse isso. Ok, então vai rolar surubom com todos os personagens. Não, não com todos. É tipo assim, em Corrupt, o Kai e o Michael ficam com a Rika. E aí, em Kill Switch, o Damon e o Will ficam com a Winter. É uma coisa meio assim. Eu não gosto. Eu gosto mais... Gente, ninguém me julga falando que eu sou contra relacionamento aberto, que eu sou contra poligamia. Cada um com seus problemas. Eu só não quero ler. Só que eu não gosto, porque eu prefiro quando o casal é bonitinho lá, só os dois. Boa monogâmica. Eu sou uma pessoa muito monogâmica. Ok. Não sei se você é. Eu sou uma pessoa muito monogâmica. Outras atualizações da semana? Não sei o que eu vou arranjar com tanto de criança de 8 anos. Gente, eu não sei o que eu vou arranjar com essas crianças de 8 anos. Pelo amor de Deus, eu tô surtando aqui. Boa sorte. Quase matei uma pessoa na academia. Não é normal. Deixa eu ver o que mais. Eu decidi a próxima série de livro que eu vou ler, mas eu vou ter que esperar o acampamento acabar pra ler. E eu vou fazer um vlog de leitura. Então, quem quiser ver, vai no meu canal, eu no meu TikTok. Só que eu tô com medo. Porque eu já vi tanto vídeo de gente acabando esse livro e, tipo assim, chorando horrores. Chorando de, tipo assim, desabar. Eu vi o vídeo de um cara num avião. Oi? Que livro que é? Não vou contar. Eu li um livro de um cara. Não, eu só vou contar se o livro for bom. Se eu não gostar do livro, por que eu vou te indicar um livro que eu não gostei? Tá bom. E também surpresa. Eu vi um vídeo de um cara num avião filmando uma menina. Ela não sabia que ela tava sendo filmada porque ela tava sentada na janela. Ele tava do outro lado do avião, tipo assim, no outro lado do corredor. E ela tava na janela terminando o livro, chorando. Chorando horrores. Chorando. E ele filmando assim. Nossa. Gente, essa menina tá bem? Aí ele, gente, essa menina tá bem? Tipo assim, alguém... Eu não sei o que tá acontecendo. E eu vi muita gente falando dessa série e eu quero ler. Mas eu tô com medo de ler. Então, veremos. Eu vou comprar uma câmera depois que acabar o acampamento. Aí, quando eu estiver no Brasil, o Gabriel quer que eu tire foto preto e branco dela, por algum motivo que eu não sei qual. Você não queria foto preto e branco?
analógico, ué. Não tem que ter motivo, não. Eu Mas gosto por de que foto, preto e branco? que eu acho bonito. Ah, eu também acho. Tô doida pra consertar minha câmera analógica. Mas eu não tenho atualização nenhuma, gente. Pra ser muito sincera, é porque a gente gravou tem pouco tempo. A gente tá meio que acumulando porque as próximas 2 semanas vão ser assim, então não tem atualização. Na próxima vez que a gente gravar, provavelmente eu vou ter atualização. Gente, quase matei um tanto de criança. Bom, É você isso. falou do seu... fazer o vlog lá do seu Instagram. Pessoal, quem quiser, quem tiver interesse em tatuagem, procura lá meu Instagram, me segue. Porque, assim, é difícil ser artista, é difícil viver com isso. Pra quem não sabe, eu tenho jornada dupla de trabalho, eu não sou só tatuadora, eu sou professora também, eu dou aula de inglês. Mas eu quero muito trabalhar só com tatuagem, quero muito que dê certo. Chegou num ponto já que eu não quero nem só pelo dinheiro, que nunca foi só pelo dinheiro, mas chegou num ponto que eu tô querendo cliente não pela grana, mas pelas oportunidades de aprender mais técnicas. Tipo assim, eu fui no workshop incrível no domingo, muito bom, sensacional. E eu não consegui aplicar nada essa semana. E eu tô com medo de esquecer. E eu queria muito tatuar. E isso tá difícil. A única atualização que eu tenho essa semana é essa: desgaste. Eu estou desgastada emocionalmente. Desabafou? Desabafei. Mas não é só com isso que a Gabriela tá. Ela teve uma semana difícil. Só que eu fui obrigada a cortar a parte. Mas ela teve uma semana difícil. Mas é isso. Conclusão do episódio. Se você tem amigos tóxicos, fique de olho. Sim. É isso. E se vocês já leram Devil's Night, não comentem nada ruim sobre, porque eu vou ficar chateada com vocês. É isso, gente. Eu acho ótimo, Gabriela. Gente, realmente, se algum dia eu namorar com uma pessoa, coitada da pessoa, a pessoa não vai poder falar nada ruim dos livros que eu gosto. Enfim. Tchau! Tchau.